Olá, tudo bem? Meu nome é Fernando, eu sou pastor na comunidade Batista Betel em Francisco Beltrão e mais uma vez venho compartilhar com você alguns princípios da Palavra de Deus e estamos falando sobre a vivência nos últimos dias, conforme nos dias 2 Timóteo, capítulo de número 3, versículos 1 a 5. E estamos falando especialmente a respeito dos tempos difíceis e do perfil dos homens nesses tempos conhecidos como tempos difíceis. Algo interessante a se notar é que o texto diz que os homens nesse tempo seriam ingratos. Para se pesar o quanto vale a ingratidão, pesemos o quanto vale um ato de gratidão. Um agradecimento, uma ministração de honra, um modo de ser agradecido que produz naquele que recebe uma intensa alegria. Em contrapartida, da mesma forma e em igual proporção, produz impacto nas nossas vidas ou na vida de quem recebe os atos de ingratidão. E é tão interessante que isto hoje é tão comum nos nossos dias em todas as direções. As pessoas realmente não devem fazer algo para receber algo em troca, ou para esperar atos de gratidão. Mas algo que é comum, algo que é especial, é que de fato um coração se alegre quando aquilo que fez, aquilo que efetivou, aquilo que realizou, de alguma maneira foi reconhecido e foi, quem sabe, até mesmo compartilhado de alguém para alguém, dizendo o quanto foi importante aquele ato na sua vida. E isso é pertinente, isso é algo que a Bíblia fala, inclusive dizendo a quem honra, honra. Mas nós temos visto quantas pessoas que são ingratas aos seus pais. São pessoas que emergem, que vêm do contexto familiar, que vêm do ambiente familiar e foram cuidadas, foram amadas, foram guardadas desde a sua infância, foram alimentadas, educadas, ensinadas e muitas vezes têm os seus pais uma contrapartida de esquecimento, de desprezo e de desonra. Isso tem acontecido muito nos nossos dias. A ingratidão que acontece também em relação a pessoas que foram abençoadas por lideranças fora da família, mas lideranças espirituais, até mesmo lideranças comuns no ambiente social e que foram por essas pessoas abençoadas e de repente são também desprezadas e nunca o que essas pessoas fazem de alguma maneira de positivo ou fizeram na vida de alguém será lembrado. Antes, algumas vezes até haverão injúrias e difamações. E tudo isto acontecendo de corações que foram abençoados por essas pessoas de maneira legítima. Isso acontece contra líderes, contra pastores, contra apóstolos, contra pessoas nas mais variadas instâncias. É muito natural que aconteça isso na sociedade humana dos dias atuais. Existem muitas pessoas a quem nós ajudamos que muitas vezes ouvimos de suas bocas falas que são profundamente negativas, como se nunca tivessem sido por nós ou por outras pessoas abençoadas em algum momento da sua vida. Está certo que nem todos acertam na sua abordagem e todos nós cometemos erros, mas alguma coisa de bom e de pertinente certamente fizemos na vida de tantos. Mas isso me faz lembrar também o que aconteceu com o próprio Senhor Jesus, né? Eram 10 leprosos que foram curados, mas um só voltou para agradecer e para expressar gratidão e honra, seguindo a Jesus. Mas Jesus disse na sua palavra que isso seria muito natural. Diz até que o profeta não teria honra na sua própria casa. De toda forma, a Bíblia fala que os últimos dias seriam dias de ingratidão. E quantas pessoas exercem ingratidão aos seus amigos que lhes ajudaram. São pessoas que quando procuraram outras, ou quando procuram outras, têm nos seus amigos pessoas de alto interesse,
mas em algum momento da vida, quando resolvidos já estão, simplesmente os esquecem. Esquecem aquilo que foi feito. Quantos receberam nas suas casas pessoas em momentos difíceis? Muitas pessoas que têm a hospitalidade o fizeram e, de toda maneira, jamais foram lembrados por estes. E algumas vezes até lembrados negativamente em suas falhas ou em seus limites. Pessoas muitas vezes são ingratas aos seus empregadores. Como é uma coisa interessante observarmos que pessoas vivem essa condição de ingratidão, aqueles que lhes abriram as portas ou que lhes possibilitaram o primeiro emprego ou anos a fio de emprego, e de alguma maneira, quando essas pessoas rompem os seus vínculos, saem ali praticamente jogando lá embaixo o nome da empresa que lhe deu o prato de comer, que lhe deu a oportunidade de crescimento, que lhe deu a condição de exercer toda a sua possibilidade de ação. Enfim, a ingratidão está socializada nesses dias. Ela acontece em todos os âmbitos. E a Bíblia fala que nos últimos dias isso seria algo tão comum. Por isso, o discurso da honra soa tão doloroso aos ouvidos de pessoas ingratas. As pessoas ingratas não gostam de honrar. Elas não pensam que o outro mereça a honra, mas isso não muda o fato da palavra que diz: a quem honra, honra. Que a gratidão deve estar sempre nos nossos lábios. E pessoas ingratas têm um estilo de vida de relacionamentos descartáveis. Ou seja, é algo assim, sanguessuga, né? Aquela coisa de que a pessoa vale para mim enquanto ela vale para mim. Porque depois que ela deixou de ser útil aos meus interesses, ela está completamente descartada da minha agenda de prioridades relacionais. Eu deixo essa reflexão para você, para que você não viva esse comportamento. Esse comportamento não está presente naquilo que Jesus nos ensinou. Aliás, o que a Bíblia nos ensina sempre é a honra e a gratidão, o louvor, como a base de expressão da gratidão por aquilo que Deus fez, mas também por aquilo que as pessoas significam em nossos corações e em nossas vidas. Que possamos ser vigilantes contra isso e possamos ser ampliados na direção de ministrar àquelas pessoas não apenas pelos grandes feitos que nos trouxeram grandes benesses, mas quem sabe por aquela pequena atitude que foi tão importante em um momento crítico das nossas vidas. Eu olho para trás e vejo quantas pessoas possibilitaram ser o que sou hoje. E quantas pessoas, todos os dias no meu caminho, na minha vida, são importantes e, apesar de pensarem diferente de mim e terem atitudes diferentes, são tão importantes na minha vida, pessoas a quem eu sempre expresso a minha gratidão, sempre faço questão de mostrar como foi importante na minha vida, não apenas para essas pessoas, mas eu falo do que estas pessoas fizeram a mim para outros, para que outros possam também receber esse impacto de gratidão. Se isso acontecer em maior grau na sociedade humana, certamente teremos uma sociedade humana mais justa, mais íntegra e mais abençoadora. Que o Senhor nos leve a viver um processo tal. Um grande abraço e até a próxima vez.